Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo aqui falando sobre teoria das cores e como podemos aplicar isso numa ilustração. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se puder, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais novidades. Bom, antes de tudo é importante você entender duas coisas básicas sobre cor, que são muito fundamentais. Bom, luz basicamente cor. Segundo, preto é a ausência de luz, portanto não é cor. A cor ela é o resultado da existência da luz, ou seja, se a luz não existisse, não haveriam cores, e com exceção da cor preta, ou seja, do preto em si, que é exatamente essa ausência da luz. O preto ele é o resultado de algo que absorve toda a luz e ele não reflete. O branco ele resulta em algo que reflete toda a luz, logo é a existência de luz. Então, por exemplo, eu coloquei aqui embaixo as duas cores aqui, que é o branco e o preto, mas a gente entende por si só que na natureza isso aqui são características físicas da luz. O branco é a luz e o preto é a ausência dessa luz. Bom, agora falando sobre cores, quando a gente estava meio que começando a ver cor na escola, a gente viu um pouco realmente sobre teoria das cores. E basicamente as primeiras coisas que a gente vê quando a gente está na escola são sobre as cores primárias, que é claro que é o amarelo, o vermelho e o azul. Dessas cores primárias a gente obtém as secundárias, que é o laranja, o roxo e o vermelho, o roxo e o verde. E das secundárias temos as terciárias e assim por diante. Juntos temos nosso círculo cromático. E digo que é algo bem importante de você entender, pois nas ferramentas digitais, falo como Photoshop ou outros programas, eles vão ter seu círculo cromático. No entanto, vão ser apresentados de uma forma diferente. Então aqui eu trago para vocês o Photoshop como exemplo. O que eu falo do círculo cromático aqui no programa seria basicamente isso aqui, essa partezinha aqui, tá? Bom, para a gente dar um início sobre a teoria das cores, a gente tem termos essenciais e principais para a gente entender essa questão das cores. O primeiro termo que a gente vê é sobre matiz, ou em inglês hue, tá? Matiz ou hue quer dizer a própria cor, ou seja, é um nome dado para aquela cor específica que está ali na sua frente. Então, por exemplo, se eu tenho um vermelho, isso aqui já é a matiz, ou seja, a própria cor, tá? O segundo termo que a gente tem é sobre saturação. Saturação nada mais é que a intensidade ou a questão da pureza dessa cor. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse vermelho e quanto mais eu subo esse vermelho aqui para cima, mais eu vou ter a intensidade dessa cor, da cor vermelha. Agora a gente vai para o terceiro termo, que a gente chama de valor. Valor é a escala de grau da luz ou da sombra de uma cor. O valor a gente determina aqui como a escala daqui, que vem do preto até o branco, ou seja, a ausência de luz até ter 100% de luz. A gente chama isso aqui de valor, tá? Basicamente é a escala do branco e do preto, ou seja, a gente tem aqui nas escalas luz, a gente vão ter tons de luz, entre o meio a gente vão ter os meios tons e aqui a gente vai ter tons de sombra ou sombra 100%. Agora entrando em questão sobre cores, a gente tem três formas de cor. Primeiro a gente pode falar de tonalidade de sombra, que a gente chama de shade, tá? Então, quando a gente tem tonalidade de sombra de uma cor, basicamente é essa cor, só que adicionamos tonalidade mais escura a ela, ou seja, quando a gente adiciona preto a uma cor, a gente tem esses tons de sombra, como vocês podem ver aqui no exemplo. Tonalidade de luz, a gente chama também em inglês o termo de tint. Aí quando a gente adiciona branco a essa cor, então eu tenho um vermelho aqui, eu vou adicionar uma cor branca. Eu vou ter tons mais claros devido ao branco. E o terceiro termo que a gente tem em relação às formas da cor é o tom, ou em inglês tom. É quando a gente adiciona cinza à cor e cria tonalidades acinzentadas. Então eu tenho aqui a cor vermelha e eu adiciono um cinza. Então eu vou ter cores mais acinzentadas, vamos se dizer. Agora a nossa terceira etapa aqui é sobre temperatura das cores. A gente tem cores quentes e cores frias. E quais são elas entre si?
Aqui no nosso círculo cromático a gente pode fazer uma divisão, mas em cores quentes. Daqui até aqui, vamos dizer, temos cores frias. Bom, a temperatura das cores, elas possibilitam uma emoção. Por exemplo, é associado a cores quentes, a cores alegres, e cores frias a cores mais tênues ou melancólicas, assim por dizer. Mas a gente vai ver isso na frente, que isso não é basicamente uma regra. Não obrigatoriamente cores quentes vão ser sempre cores alegres, como também cores frias vão ser sempre cores tristes ou usadas para tons mais escuros, vamos se dizer. A gente pode trabalhar essa harmonia dessas cores e transformar em emoções ou ideias variadas. Agora vamos ver sobre a harmonia de cor, ou seja, formas de combinar essas cores, tá? A primeira combinação que a gente vai ver aqui é a combinação monocromática. Essa combinação basicamente é uma variação de uma cor só. Você pode criar mais paletas monocromáticas de uma forma mudando a saturação dela, o valor ou o tom. A nossa próxima combinação que vamos ter, a combinação de cores análogas. Cores análogas são 3 conjuntos de cores próximas no círculo cromático. Aqui no nosso exemplo, como vocês podem ver, quando a gente tem, por exemplo, 3 cores ao lado no círculo cromático, a gente tem essas cores análogas, ou seja, basicamente são cores que parecem um pouco, mas que elas têm só matizes diferentes. Eu tenho as 3 cores análogas, vocês podem ver que elas são um pouco bem claras. As duas últimas aqui, elas quase têm um pouco do valor parecido. E aqui as duas elas são um pouco mais escuras, ou seja, um pouco mais frias. E eu adicionei mais uma cor aqui, que seja uma cor mais escura, para a gente dar uma continuidade nessa paleta. Então aqui a gente tem as cores complementares. Cores complementares, elas são opostas na roda. Isso cria um certo contraste entre elas. No entanto, para você não deixar essa paleta muito simples, ou seja, claro que você só vai ter 2 cores aqui, nesse exemplo, um azul e um laranja, e essa paleta vai ficar muito sem graça, vamos dizer. Então, para a gente complementar mais essa paleta, você pode trabalhar tons claros e tons escuros e saturação também dentro da paleta. Exemplo aqui, por exemplo, eu peguei as 2 cores e eu peguei tonalidades, por exemplo, mexi na saturação desse azul, como também mexi um pouco na saturação do laranja. A nossa quarta combinação é as cores complementares divididas. Basicamente são cores que estão ao lado da cor complementar. Então aqui eu tenho 3 cores, laranja, verde e azul. Então eu coloquei aqui na paleta. Mas eu adicionei mais uma outra cor. Como eu sempre venho mencionando, que para você manter uma paleta muito mais completa e não muito simples, você pode estar mexendo com essas tonalidades. Cores triádicas, ou que formam um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com todos os lados iguais. Basicamente as cores que estão em cada parte, elas são usadas. Tendem a ser cores mais chamativas e criam uma combinação única. Ou seja, eu tenho uma combinação de cores dentro dessa harmonia que elas são bem chamativas, então é bem interessante de usar essa combinação caso você queira algo que tenha algum simbolismo até. E por último, a nossa última combinação de cores é chamada cores tetraédicas, ou seja, quando eu tenho um formato de um retângulo dentro do círculo cromático. Basicamente são 4 cores, tá? A combinação de 2 pares de cores complementares, ou seja, complementar aqui. Por exemplo, aqui essas duas são complementares, essa aqui também é complementar a essa. Então, 2 pares de cores complementares. Por ser uma paleta abrangente, é legal usar uma cor dominante e outras complementares. Ou seja, é uma paleta que é bem ampla. Então, às vezes, você pode ter nessa paleta cores bem diferentes e parece aquele negócio todo coloridão. Agora que vimos um pouco dessa teoria, vamos observar alguns exemplos e suas cores, tá? Eu trouxe 3 exemplos de pinturas clássicas de artistas famosos que vocês podem estar conhecendo. A primeira obra que eu trago aqui de exemplo, que é claro que é uma das minhas grandes inspirações, que é a primeira obra aqui do Claude Monet. Tá? Essa obra é bem famosa, acho que todo mundo conhece essa obra. E o que eu gosto bastante desse artista é, claro, de todo o movimento impressionista. Foi um dos primeiros movimentos que focaram no estudo da natureza, da luz, o comportamento da luz na natureza em si. Então a gente tem, por exemplo, a presença da cor azul bastante na obra.
principalmente do céu. O verde, que é nosso segundo elemento abrangente da obra, tanto no guarda-sol como aqui nas gramas. E o amarelo e esse tom de pele, que o tom de pele é a cor que é menos predominante nessa obra, que a única coisa onde a gente consegue perceber essa tonalidade é, claro, nos rostos dos personagens. O amarelo, ele é presente casando bastante com o verde, como vocês podem ver aqui, porque entendemos aqui a física da luz, ou seja, a gente tem um dia ensolarado com um sol um pouco mais acima, né? E o legal dessa obra é que a gente realmente sente o movimento e do vento batendo aqui na grama e, é claro, o movimento do vestido aqui da mulher. Você percebe essa presença natural. Você pode perceber que essa paleta de cores, elas casam muito bem, ou seja, combinam muito, e ela traz um certo aconchego, assim, algo até relaxante. Isso porque a combinação de cores que temos aqui praticamente são cores um pouco análogas e cores complementares. Então, por exemplo, o azul e o verde, dentro do círculo cromático, eles meio que casam assim do lado. Aqui embaixo eu fiz uma paleta que é representando a porcentagem do uso dessa cor diante da obra em geral. Vocês podem perceber que o azul é o que é o mais usado nessa obra, como a gente pode perceber, é claro, e as três cores como combinação ali encarregada. Nosso segundo exemplo aqui, eu trouxe mais duas obras aqui interessantes que eu escolhi aqui, claro, e observei para dar de exemplo aqui para vocês. Essa obra aqui, primeira desse quadro, é do artista Vincent van Gogh, acho que já conhece bastante, ele é famoso. Essa obra aqui, em questão de cores, é claro, também a obra por si só é muito bonita e a gente sente que essa paleta ela tá meio que casando, ao mesmo tempo que não é casando, mas a gente realmente sente a harmonia das cores brincando. Isso é legal porque só olhando a obra a gente tem tons de azul, tons de verde, tons de vermelho ou rosa e tons de amarelo. E o legal disso é que às vezes se a gente pega cada cor aqui, é claro, e jogar aqui para vocês só dar uma olhada, às vezes só olhando as cores a gente fica pensando, será que combina, será que não, sei lá, fica meio estranho. Mas a questão é que todas as cores elas podem combinar em uma obra. A questão é como você pode estar usando elas dentro da obra, como você pode estar manipulando essa paleta. Por último, o nosso último exemplo aqui é uma obra do artista René Magritte, tá? Essa obra ela tem uma totalmente diferente das outras, como vocês podem ver. As duas obras anteriores elas trazem um pouco esse gosto das cores mais frias, um aconchego às vezes, né? Algo mais bonitinho e acabado. Já essa outra obra é algo mais impactante. Isso porque a gente tem uma presença enorme de paleta de cores quentes, ou seja, o vermelho ali presente, né? Então essa bola, essa esfera totalmente vermelha e saturada é um ponto que você olha, meu Deus, isso aqui tá muito chamando a atenção. Tipo, você vê isso aqui a quilômetros, né? E eu coloquei a paleta aqui do lado como exemplo. Vocês podem perceber que a gente tem a presença de cores análogas aqui, bem igualzinha. Vermelho saturado, um rosa, quase rosa e um laranja. Essas três cores são basicamente as cores mais quentes que tem. E, é claro, a presença de cores mais saturadas. Mesmo com o céu totalmente quente, ou seja, um céu saturado, a gente tem a presença de árvores e que são totalmente cinzentadas. Então é meio que uma quebra nessa analogia dessas três cores, nessas cores análogas. E isso é bem legal porque cria realmente algo contrastante e impactante na obra. Enfim, podemos nos inspirar e usarmos obras como referências para uma ilustração. Isso ajuda bastante no processo de trabalho e ajuda você a ter uma melhor percepção da harmonia das cores. Então essa fica a dica para realmente sempre se inspirar e buscar coisas e referências, principalmente nesses artistas que vão sempre estar na nossa história, principalmente na história da arte, marcando pelos seus feitos, assim, né? É uma ótima referência e ótimas bases. Bom, a seguir eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês de uma ilustração usando como uma dessas obras como exemplo de paleta de cores. Então, vamos começar aqui a nossa prática. Eu acabei usando uma arte do Vincent van Gogh, ou seja, da sua paleta, como referência. Criei ali a base da ilustração
com essas principais cores, mas como vocês podem ver também, eu utilizei algumas referências para fazer essa pintura. Uma delas, claro que foi uma das pinturas do Claude Monet, como eu tinha mencionado anteriormente sobre ela. E eu basicamente gosto muito do movimento impressionista, principalmente o jeito que eles abordam luz, e tentei me inspirar bastante nessas obras para fazer essa ilustração. Eu sempre começo fazendo uma base de cores, principalmente como vocês viram, eu fiz uma base de grayscale, ou seja, só com tons de cinza abaixo do desenho, e com os modos de camadas de overlay e color adicionei as cores bases na ilustração. Eu gosto de trabalhar bastante essa atmosfera da cores, então gosto também de usar o color balance, como também o hue saturation dentro do Photoshop. Você pode estar brincando com a atmosfera dessas cores. E como eu sempre falo às vezes, que quando a gente usa de referências tanto para cores ou paletas, não necessariamente você precisa estar utilizando aquela cor específica daquela paleta, porque é como você pode brincar com elas. Às vezes você pode deixar ali como base ou inspiração, mas ao longo do seu processo criativo, você vai trabalhando e vendo que cor e qual melhor forma ela vai comportar na nossa ilustração. Às vezes você pode ter escolhido algo, mas no seu processo você acaba criando algo diferente, que naquele momento você percebeu que era bem interessante e divertido. Nesse exemplo da ilustração, a referência que eu usei da fotografia, ela tá bem mais escura, devido a modelo estar em cima de uma árvore, tem bastante folhas, e isso traz uma presença de grande de sombra, uma sombra bem fria e escura. Mas como eu sou bastante inspirada nas obras impressionistas, principalmente do Claude Monet, eu optei por criar uma atmosfera, principalmente nas sombras um pouco mais quentes. E dá uma sensação de que o sol está um pouco mais em cima, ou seja, até uma sensação de que o sol está às 3 da tarde, às 4 da tarde. Não é aquele sol muito baixo, porque como vocês podem perceber, quando o sol é um pouco mais baixo, ele tende a ter as tonalidades um pouco mais alaranjadas. E nessa ilustração eu gostei e optei por uma sensação de sol muito mais em cima, como vocês podem estar percebendo. Eu dei algumas refinadas e um dos pincéis que eu usei nessa ilustração é bem legal, que foi aqueles pincéis redondos. Eu utilizei só 2 pincéis realmente nessa ilustração, que é o redondinho e um retangular, que ele tem um pouco de textura. Normalmente o pincel de textura eu utilizei para o acabamento final, para ajeitar alguns shapes e algumas partes realmente da base do desenho mesmo, e ajeitando também um pouco dos valores, principalmente do vestido dela. Uma coisa bem legal e divertida foi para pintar essa arte foi realmente pintar a parte dos troncos das árvores, pois nesse momento eu consegui pegar um pouco como que funcionaria a pintura da madeira na ilustração. Então, por exemplo, eu utilizei um broche com textura, que ele parece como se fosse um carvão, e ele dá essa sensação da madeira um pouco, ou seja, do tronco das árvores. E nessa característica específica, o tronco ele tem algumas partes, são tonalidades bem acabadas, marrom ou até um pouco do cinza utilizando. E é claro que a folhagem também eu fui desenhando cada parte de algumas folhas, para dar uma sensação ainda mais convincente da folhagem das árvores. E no acabamento final eu vou refinando alguns detalhes e para criar um pouco da composição ali no desenho, sendo que a principal objeto dessa arte é sim a modelo. E é claro, eu tenho um gosto por refinar mais os rostos, principalmente quando qualquer personagem que eu faço numa obra, eu meio que tento trabalhar bem mais o render no rosto, para não ficar algo muito apagado, vamos dizer. E é claro, a gente trabalha bastante os ambient lights, quer dizer, cores ambientes. E a presença do azul é bem forte, principalmente no vestido e na pele dela. A gente pode ver isso muito nas obras impressionistas, e principalmente na referência daquela obra do Claude Monet que eu tinha mostrado para vocês, que o vestido da mulher acaba sendo bastante azulado com tons de amarelo. E eu achei bem legal, interessante colocar isso aqui na pintura,
como também eu achei bem divertido pintar essa parte dos vestidos, principalmente essas dobras que esse vestido tem. Tem bastante dobras, é um vestido bem mais leve, então quanto mais o tecido é mais fino, ou seja, mais leve, mais ondas, ou seja, mais dobras da roupa vai ser mais presente. Então eu me atentei um pouco a refinar mais isso no render final. E a gente vai ficando por aqui na pintura com os detalhes finais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo ajudou a, de alguma forma, a entender um pouquinho sobre cores e de você a observar um pouco sobre a combinação e trabalhar melhor algumas paletas de cores, inspirações, e você perceber realmente que você pode estar criando muitas outras coisas com todas as cores que existem. Então o vídeo fica por aqui. Muito obrigada se você assistiu até por aqui. E como eu sempre falo, deixe o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e até os próximos vídeos aqui também no canal. Não esqueça de comentar aqui o que você achou desse vídeo, o que te ajudou. E eu também aceito as sugestões de temas para próximos vídeos que eu possa fazer. Então, até mais!